Amados irmãos, vamos aí para a nossa segunda parte, ou se você preferir, segundo tópico da nossa lição. Estamos estudando a lição da editora Betel, Os Discípulos de Cristo, comentada pelo pastor Eliel Araújo. Então, vamos lá ao segundo tópico desta lição, que vai falar sobre a tentação durante a caminhada cristã. Então, nós vamos falar aqui que todos nós somos tentados, tentação nos desejos da carne e tentação também na área material. Então vamos introduzir a tentação durante a caminhada cristã. Durante a jornada cristã, o discípulo de Cristo precisa saber lidar com a realidade das tentações. Caso contrário, poderá afetar negativamente a sua vida de santidade e de comunhão com Deus. Satanás tenta os crentes, assim como fez com Jesus no deserto. E entre outra ocasião, Jesus falou com seus discípulos acerca de suas tentações. Lucas capítulo 22, versículo 28. Passar por tentações não é pecado, mas ceder à tentação que é pecado. Então vamos lá. Primeiramente entendemos aqui que a tentação, ela não desaparece quando começamos a andar com Cristo. Muitas das vezes ela se intensifica quando passamos a caminhar com Cristo. A conversão, ela não nos tira do campo de batalha, ela apenas muda o lado em que estamos lutando. Quem decide seguir Jesus passa a ser diariamente confrontado, porque agora existe um propósito sendo protegido. A tentação, ela acompanha a caminhada cristã, porque o inimigo, ele sabe que um cristão, ele firme, pode impactar, transformar gerações. Por isso que a tentação, ela tenta nos distrair, ela tenta nos cansar e principalmente nos fazer negociar valores. Mas a palavra nos ensina, tentação não é pecado, ceder a ela é que é. É por isso que lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, está escrito: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Vamos aí para o tópico 2.1, que vai falar sobre que todos somos tentados. Por mais que nossa vida esteja firmada na palavra de Deus, as tentações sempre surgem. Os dias são maus e precisamos ser vigilantes o tempo todo. A mídia, em geral, dita comportamentos e ideologias que não condizem com os princípios cristãos, e evitá-los nem sempre é fácil. É isso mesmo, nem sempre é fácil. Não existe cristão imune à tentação. A tentação, ela não escolhe níveis espirituais, cargo ou até mesmo tempo de igreja. Ela alcança os novos convertidos e ela também alcança líderes experientes. O perigo não está em ser tentado, mas em achar que nunca será. A autoconfiança excessiva, ela abre portas que a vigilância fecharia. Discípulos de Cristo, eles não confiam em si mesmos, mas confiam na graça de Deus que o sustenta. Quem reconhece que pode cair é quem permanece de pé. Vigilância não é medo, mas é sabedoria espiritual. E aí nós vamos aqui para o tópico 2.2, que vai falar de tentação nos desejos da carne. Tentação é como uma mola propulsora que arremessa o ser humano para dentro de situações pecaminosas. A Bíblia nos revela que Davi não resistiu à tentação ao ser atraído pela beleza de Betseba enquanto se banhava. Davi, um homem segundo o coração de Deus, cedeu à tentação, adulterou e ainda tramou a morte de Urias, um homem fiel a ele. Davi poderia ter resistido àquela tentação, mas se deixou dominar por ela. Então, tentação nos desejos da carne. A tentação frequentemente se manifesta através dos desejos desordenados da carne. A carne sempre quer satisfação imediata, enquanto o Espírito, ele nos chama para a obediência e também para o domínio próprio.
Aqui a tentação, ela não grita, ela sussurra, ela diz: ninguém está vendo, é só dessa vez, você merece. Mas o discípulo entende que nem tudo que dá prazer promove a edificação. Viver no Espírito não é reprimir desejos, é submeter-se a vontades. Quem alimenta a carne fortalece a queda. Quem alimenta o Espírito fortalece a resistência. E aí, ele termina aqui esse tópico 2.3, ok? Esse tópico 2.3, falando sobre a tentação na área material. Deus deseja que sejamos vigilantes e atentos às muitas artimanhas do diabo. A lista varia de pessoa para pessoa. O servo do profeta Eliseu, Geazi, foi tentado a aceitar os presentes que Eliseu recusou e cedeu à tentação, pecando. Ele seguiu Naamã, mentiu acerca do que Eliseu disse e se apossou dos presentes. Então foi amaldiçoado com lepra e, embora andasse ao lado de um santo homem de Deus, Geazi agiu fora da vontade de Deus. Então aqui no tópico 2.3 nós entendemos que a tentação material, ela não está apenas em querer ter mais, em confiar no que se tem. O dinheiro, quando ocupa o lugar de Deus, ele se torna um ídolo silencioso. Satanás sabe que não precisa tirar Deus do discurso do cristão. Basta tirá-lo do centro das decisões. Quando o coração se apega aos bens, a fé, ela também se enfraquece. Discípulos de Cristo, eles usam os recursos, mas não são governados por eles. Entendem que a provisão, ela vem de Deus e que a fidelidade vale muito mais do que o acúmulo. Então, assim, eu encerro aqui esse tópico 2 dizendo que a tentação, ela é constante, mas a graça, ela é suficiente. O discípulo, ele não vence porque ele é forte, ele vence porque permanece dependente de Deus. Quem caminha com Cristo aprende que resistir hoje é preparar a vitória no dia de amanhã. E sendo assim, nós terminamos essa parte 2, ou se preferir, o tópico 2 desta lição. Deus abençoe.